Olá pessoal, vamos resolver uma questão de eletrotécnica. É uma questão da caixa misteriosa enviado por um inscrito do canal. Muito interessante. Essa questão ela é da prova para eletricista industrial do concurso Banca Selecom para a SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mato Grosso. Vamos agora ao enunciado. Um circuito se encontra em uma caixa selada com dois terminais denominados A e B. Em um primeiro momento, foi conectado um resistor de 750 ohms entre esses terminais A e B e foi medida uma tensão de 18,75 volts sobre o resistor e uma corrente de 0,025 A circulando por ele. Com uma resistência de 10 megaohms, as medições de tensão e corrente foram, respectivamente, 25 volts e 0 ampere. Qual a máxima potência que esse circuito pode fornecer e a carga que solicitará essa potência? E em primeiro lugar, vamos detalhar o enunciado da questão, que ele é longo e a gente pode se perder. Observe que temos em tela a caixa misteriosa. Temos os dois terminais, A e B. Quando foi colocado um resistor de 750 ohms, o que foi medido nos terminais do resistor? Uma queda de tensão de 18,75 volts e a corrente circulando por ele 0,025 ampere. Em outra situação, foi colocado um resistor de 10 megaohms, a queda de tensão de 25 volts e temos uma corrente elétrica de 0 ampere. Ora, não sabemos o que tem dentro da caixa, mas temos que lembrar que qualquer sistema ele pode ser reduzido a um sistema equivalente. Sabemos que dentro da caixa há alguma fonte de tensão. Por quê? Porque os resistores têm uma queda de tensão, mas não sabemos se é uma única fonte, se são fontes em série ou em paralelo. De igual modo, podemos ter um único resistor ou uma associação série ou paralelo de resistores. Então, vamos utilizar na caixa o equivalente de Thevenin, que nada mais é que um sistema elétrico equivalentado por uma fonte de tensão em série com uma resistência elétrica. A fonte de tensão de valor V e um resistor de valor R. Ora, na segunda situação da caixa, vimos que a corrente elétrica vale zero. Ora, se a corrente elétrica vale zero, significa dizer que a tensão da fonte é igual à tensão da carga. Isso é análogo ao circuito aberto, de tal forma que a tensão da fonte será 25 volts, que é igual à tensão da carga nessa situação. Já temos então a tensão da fonte do equivalente de Thevenin dentro da caixa. Vamos então descobrir o valor da resistência elétrica R. Ora, retornando à primeira situação, podemos observar que a tensão da fonte menos a queda de tensão no resistor será igual à tensão sobre a carga. Equação bem simples da lei das malhas de Kirchhoff, substituindo que a queda de tensão no resistor será a resistência pela corrente elétrica, teremos essa nova equação, substituindo todos os valores, tensão da fonte, corrente elétrica e tensão na carga, obteremos o valor do resistor 250 ohms. Perceba então que a caixa misteriosa foi descoberta. O que temos dentro da caixa? Uma fonte de tensão em série com a resistência elétrica, que é o equivalente de Thevenin. Nesse caso, a fonte de tensão de 25 volts e a resistência elétrica de 250 ohms que calculamos anteriormente. Precisamos agora calcular a potência máxima transferida pela fonte e qual a carga que solicitará essa potência máxima. Ora, isso faz parte do teorema da máxima transferência de potência de um circuito elétrico. E o que diz esse teorema? Que a resistência colocada nos terminais de um circuito elétrico para a máxima transferência de potência é igual à resistência de Thevenin desse circuito. E o que é a resistência Thevenin? É a resistência equivalente vista dos terminais que eu estou analisando, nesse caso, os terminais A e B, curto-circuitando as fontes de tensão e deixando em aberto as fontes de corrente. Nessa situação,
temos apenas uma fonte de tensão em série com a resistência, seu curto-circuito, a fonte de tensão, a única resistência que sobra, 250 ohms, será então a resistência da máxima potência transferida. Vamos então colocar a resistência elétrica de 250 ohms. Observe que temos que calcular agora a potência máxima transferida pela fonte. Ora, a corrente elétrica que vai circular nesse circuito será tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. Tensão da fonte, 25 volts, dois resistores em série de 250 ohms, resistência equivalente 500 ohms e a corrente elétrica será 0,05 amperes. E agora, qual será a potência máxima, que é a potência nos terminais da caixa? Será a resistência de Thevenin, que já calculamos, 250 ohms, pelo quadrado da corrente elétrica. Resultado, 625 miliwatts. Então, a resposta da questão é a letra A. Gostei bastante dessa questão, porque além de ser muito interessante, ela traz diversos conceitos de circuitos elétricos. É isso aí, pessoal. Valeu, um forte abraço.